Vamos, resultados. Vamos trabalhar a parte gramatical, que é uma parte que tira muito ponto da galera, porque comete erros delicados, assim, que dá para se evitar. Eu lembro que eu já falei para vocês. O importante não é você ser o expert em diversos gêneros, não é você saber tudo. O importante é você ser eficiente na execução da prova. Então, os erros mais comuns que vocês vão cometer, crase, é um erro extremamente comum. Existem uns casos de crase facultativa, que você colocar está certo, você não colocar também está certo. Não tem necessidade da gente estudar, porque se você ficar na dúvida, colocar, está certo. Se você ficar na dúvida e não colocar, também está certo, entendeu? Então vamos em busca da nossa eficiência. Principal característica da crase, que é o bizu que a grande maioria dos professores vai usar, é você fazer uma substituição, você fazer uma troca, que é o tópico 2, tá? Tópico 2. Você fazer uma troca do substantivo feminino para o masculino. Lembrando, crase, antes de substantivo feminino. Você tem que olhar se o substantivo é feminino. Se for um substantivo masculino, tem crase? Não. Antes de substantivo feminino. A menina, a singular, menina, singular. Pode ter crase? Pode. As meninas, plural, plural. Pode ter crase? Pode. A meninas, singular e plural, nunca vai ter crase. Ou seja, só vai ter a crase se for antes de um substantivo feminino e estiver concordando. Singular, singular, plural e plural. Só com essa percepção, você já elimina aí a grande maioria dos erros em relação à crase. Só com essa percepção, onde é que cabe crase. E aí o que você vai fazer para saber se tem crase ou não? Você faz uma troca do substantivo feminino por um substantivo masculino de sentido parecido e coloca na frase. Se dentro da frase, quando você faz essa troca do substantivo feminino para o masculino, e nele o aluno passa para ao aluno, o menino passa para ao menino, é porque aquele A é craseado. Quando você faz essa troca, ele é craseado. Então aqui tem um exemplo para nós. O professor falava às alunas. Como que eu sei se esse as alunas vai ter crase? Eu troco por um substantivo masculino de sentido parecido. Qual um substantivo masculino semelhante a alunas, alunos? O professor falava os alunos ou o professor falava aos alunos? Quando eu fiz essa troca, ficou o professor falava aos alunos. Isso quer dizer que o meu exemplo tem frase. Da mesma forma, todos vão à escola. Qual é um substantivo masculino que eu posso substituir escola? Colégio. Todos vão ao colégio ou todos vão ao colégio? Todos vão ao colégio. Então, todos vão à escola, tem crase. E você pode ter exemplos de substantivos femininos que você vai ter dificuldade de encontrar um substantivo masculino que seja tão casadinho como é aluna, aluno, escola, colégio. Aí você traz algo que dentro daquela frase vai fazer sentido. E aí você, nessa troca, você percebe se ficou o ou ao. Você pode fazer isso também. Uma característica que as pessoas podem errar ao uso da crase é nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Não me referi à aluna que entrou, mas à que saiu. Aqui vai ter crase ou não? Quando eu digo não me referi à aluna que entrou, mas à que saiu. Antes desse que, vai ter crase ou não? Crase é antes de substantivo feminino. Vamos lá. Vou substituir aluna por aluno. Não me referi ao aluno que entrou, mas ao que saiu. Neste caso em específico, o segundo A vai receber crase. Por qual motivo? Porque o A não está vinculado ao que, mas ele está vinculado ao aluna. Esse A está vinculado à palavra aluna, só que ela não está repetida, ela está oculta aí. Não me referi à aluna que entrou, mas à aluna que saiu. Para eu não repetir a palavra aluna, eu coloco só a que saiu. Então, tem crase nas duas opções. Mas o primeiro A. Não tem crase por causa do verbo também? Referir a
alguma coisa. A aluna, certo? Aí forma a crase. Certo. Aí no segundo, mas a que saiu. Não tem nada puxo. Mas sim me referi à aluna que saiu. Então até um referir oculto aí. Entendi. Exatamente isso. Então, eu estou trazendo esse exemplo que é justamente para você perceber que tem substantivo feminino, você não ficar vidrado só em ter visualmente o substantivo feminino. Lógico que esse tipo de escrita é incomum em uma redação, principalmente nos gêneros narrativos. Então, raramente, muito dificilmente, você vai encontrar esse tipo de situação dentro de uma redação. No primeiro exemplo, que é o do pronome demonstrativo, para você ver se vai ter crase ou não, também é algo que é incomum de se encontrar na redação. O mais comum é esse segundo exemplo. É o mais comum que nós temos. Se você aprender isso aqui, se você colocar em prática isso aqui, você praticamente não vai errar crase. Você não vai errar crase. Mas, para a gente pontuar aqui, no primeiro caso, que é com o pronome demonstrativo, você faz a substituição de aquele para a esse. Se na substituição de aquele ficar a esse, é porque tem crase. Por exemplo, não diga aquele aluno, não diga nada àquele aluno. Nada, desculpa, nada diga aquele aluno. Nada diga a esse aluno. Quando eu troco o aquele por a esse, manteve o mesmo sentido. O mesmo sentido. Isso quer dizer que tem crase no aquele. Estou colocando aqui para vocês, mas já reforço. Dificilmente você vai usar esse tipo de construção dentro de uma redação. Então, não é algo para vocês se preocuparem. O ponto principal é o 2 e o 3. Eu vejo ele muito mais comum no texto do Enem do que necessariamente nos gêneros da UES, que é quando nós temos esses casos especiais, à medida que, a proporção que vai ter a crase. E aí, como é que você faz para saber? Decora. À medida que, a proporção que tem crase. Ou quando você tem a estrutura, o a, mais uma palavra feminina, mais o de. À procura de, à frente de, à espera de. Então, é uma estrutura que exige a presença da crase, mas tem que ser uma palavra no feminino e, posteriormente, um de, ok? Então, você decora essa estrutura aí. Dificilmente você vai usar esse tipo de expressão dentro de uma redação da UES. Dificilmente. Aqui entra o ponto principal para a gente estudar vírgula, que é o segundo tópico com mais erros na escrita dos alunos, é vírgula. Para eu entender vírgula, eu tenho que entender a construção de uma frase, a construção de um período, o que é uma oração. Por incrível que pareça, as pessoas esquecem um pouco esse detalhe. É muito ensinado vírgula, né, faz uma pausa. Quando você fizer uma pausa para respirar, aí você coloca uma vírgula. Pô, é foda, né, bicho? Fazer uma pausa para respirar é complicado. Se eu aguentar respirar muito, eu vou escrever o texto todinho sem nenhuma vírgula, né? Então vamos entender onde é que estão essas pausas. Primeiro vamos compreender o que é a diferença entre uma frase, uma oração e um período, tecnicamente. O que é uma frase? A frase é quando você tem uma ou mais palavras que possuem sentido completo em uma pausa final. Frase, tecnicamente, é isso. Uma ou mais palavras com sentido completo e pausa final. Aprende isso. Sentido completo e pausa final. Pausa final, normalmente o ponto final. Na redação, a gente não vai usar ponto de interrogação, não vai usar exclamação, ponto final. O que é uma oração? É quando você tem uma palavra, se for uma palavra, obrigatoriamente tem que ser um verbo, ou mais palavras que giram em torno de um verbo ou uma locução verbal. Uma oração é quando você tem um conjunto de palavras que gira em torno de um verbo. Frase, obrigatoriamente tem que ter verbo? Não. Oração, obrigatoriamente tem que ter verbo? Sim. O que é um período? Um período é um conjunto de palavras que vai ter um sentido completo e uma pausa final. Quando nós temos o que é o chamado período simples, é você ter um enunciado formado por uma oração. Quando nós temos mais orações, nós temos o período composto. Então, qual é a diferença de uma frase para um período? O período, obrigatoriamente, tem uma oração, tem um verbo. Então, tecnicamente, o que vocês vão escrever na redação são períodos. Onde é que vem a vírgula? No período composto, quando eu tenho a soma de orações. Então, ponto principal para você entender o que é um período: conjunto de palavras com sentido completo e pausa final.
sentido completo e pausa final. Então, vamos lá. Dentro desse conjunto, nós temos o período composto por coordenação. Período composto por coordenação. Decora, tá? Não precisa aprender tudo, não. Decora para fazer a prova na segunda. Decora, só decora. O que é um período composto por coordenação? É um período formado por orações coordenadas, que são orações coordenadas. Orações que são independentes. Cada um tem o seu sentido próprio. Ela, bem simples. Então, é uma oração que, por si só, ela tem sentido completo. Ela não precisa de um complemento. Ela, por si só, ela está ali. Você consegue entender a mensagem só com ela. Está fazendo sentido na cabeça de vocês? Sim? O que é uma oração coordenada assindética? Uma oração coordenada assindética. Elas vão se conectar, essas orações vão se conectar por auxílio de um conectivo. Eu uso um conectivo para juntar duas orações. E a oração coordenada sindética, ela vai se ligar por meio de uma conjunção. Ela vai se ligar por meio de uma conjunção, que vai fazer essa união. Então, o nome da oração coordenada sindética é justamente o nome dessa conjunção. Então, vamos lá. Oração coordenada sindética aditiva. É uma oração que, para se juntar à outra, precisa da conjunção aditiva. Conjunção aditiva é aquela que adiciona. Normalmente, você vai usar o i. Sugestão, principalmente essa sugestão vale mais para o Enem do que para o S. Ao invés de, sempre que for fazer adição, fazer o i, você colocar não só, mas também, tanto, quanto. Então, quando eu uso o i, preste atenção, o i é para juntar uma oração com outra. Eu estou adicionando. Quando eu uso o não só, e vou falar da segunda opção, não só, vírgula, mas também. Não só escrevo vírgula, mas também isso, ok? Então, tem a vírgula aí. Oração coordenada sindética adversativa. É quando eu vou usar o mas, porém, contudo. Lembrando, mas, porém, nunca começa um período. Nunca. Se você começar um período com mas e porém, e eu descobrir, eu mato você. Eu mato você. Mas antes eu vou te torturar. Eu vou cortar teus dedos. Eu vou amputar tua mão. Para você nunca mais escrever na sua vida, porque isso é um crime. Mas, porém, são conjunções que foram feitas para serem usadas no meio da frase. No meio da frase. Para juntar orações. Contudo, entretanto, no entanto, todavia, elas podem vir no meio da frase, como elas podem vir começando o período. Sempre que vier aí aqui vem um ponto muito legal, tá? Sobre vírgula, ok? Vem um ponto muito legal, já presta atenção. Antes de mas, porém, pois, então, você vai colocar vírgula antes. Você sempre coloca a vírgula antes. Ok? Pegou isso, né? Antes de, contudo, no entanto, entretanto, todavia, elas estão vindo no começo no meio da frase. Antes, tem vírgula. Depois, tem vírgula. Imagina o seguinte, eu estou começando um período. Entretanto, vírgula. No entanto, vírgula. Contudo, vírgula. Se eu começo o período com eles e tem a vírgula depois, quando eu jogo eles para o meio do período, eles vêm com vírgula antes e depois. Mas, o pois, não recebe vírgula depois, só recebe antes. Eles não recebem a vírgula depois, só recebem antes. E aí surge discussões nas gramáticas do porquê. Se eles estão dentro da mesma categoria, por que eles não recebem vírgula depois? Por que tem que receber somente antes? Então, o mais convencional é receber somente antes, ok? Nós temos a oração coordenada sindética alternativa, seja por isso, seja por aquilo. Conclusiva, portanto, por isso, logo, então, por conseguinte. Então, você use o que é o mais básico. Uma diferença entre Enem e o S. No Enem, você não pode repetir conectivo de jeito nenhum. No Enem, isso é pecado.
Na US, você pode repetir, tá? Não tem nenhum problema. Você não vai perder ponto por conta disso. Não tem nenhuma regra que exija a diversidade no uso dos recursos coesivos. É a mesma coisa do que? A mesma coisa do que? Não, é diferente, tá? Eu posso, por exemplo, usar o entretanto no primeiro parágrafo e o entretanto no segundo parágrafo, sem nenhum problema. Eu não posso usar no mesmo parágrafo. No mesmo parágrafo eu não posso usar. Mas aí eu usei o mas e usei o mas. Posso. Usei o portanto e usei o portanto em parágrafos diferentes. Posso. Vou perder por causa disso? Não vou. Eu não preciso trazer essa diversidade que o Enem exige. A US ela é mais simples. Então, se houver uma repetição de um conectivo ali, você não vai perder ponto, tá? Desde que seja em parágrafos diferentes. Assim como, se você repetir palavras na US, desde que seja em parágrafos diferentes, você não vai perder ponto. No Enem você perde. Se aquela palavra tem um sinônimo, por exemplo, você vai perder ponto. Mesmo que você coloque na introdução uma vez, no Enem é assim, uma mesma palavra. Professor, eu coloquei professor na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Eu não perco ponto na competência 1, que é gramatical, eu perco ponto na competência 4, que é dos recursos coesivos. Eu poderia utilizar um sinônimo, docente, e eu não usei. Na US, professor, não vou perder ponto por causa disso, tá? Porque isso não é nenhum erro gramatical. Então, tem esse lado bom. E oração coordenada sintética explicativa. Oração coordenada explicativa. O porquê, o pois, por quanto. Que você perguntou do uso do que, é o uso exagerado do que é o queísmo. Normalmente o queísmo aparece quando você faz períodos muito longos, porque você precisa fazer essa adição de ideias e você está fazendo a adição por meio do que? Por exemplo, a oração coordenada sintética explicativa. Eu estou explicando o meu ponto de vista, eu estou desenvolvendo a minha ideia. Eu vou usar muito e, ou muito que, ou muito gerúndio. Porque o gerúndio é um verbo com um tempo contínuo, ação contínua. Então, para dar ideia de continuidade, eu coloco o gerúndio. Para dar ideia de conexão, para explicar, eu coloquei uma ideia aqui, quero continuar explicando, vírgula que, ou e isso, e aquilo. Eu tive quando vai fazer conto narrativo. Quando você vai fazer conto narrativo, que você tem que dar uma sequência de fatos direto, aí pega mais. Por exemplo, você vai na delegacia, você faz um boletim de ocorrência, um BO. Você está numa audiência criminal aqui, e você está fazendo a oitiva das testemunhas, você está coletando depoimento do réu. O texto que é escrito, o texto, digamos assim, no documento oficial, tanto na delegacia quanto na ata da audiência, é muito que. Toda frase começa com que, toda. O depoente falou que, aí eu começo assim, o depoente falou que, ponto. Aí para dar continuidade, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, e o texto formal mesmo do boletim de ocorrência, da audiência, quando você está fazendo isso, usa-se muito que. Isso é uma forma de você tentar trazer uma adição, uma soma de ideia, uma complementação, uma explicação. O que é que você tem que fazer? Encurtar o período. E usar um conectivo ao invés do que. Então, período longo quer dizer que eu vou colocar muitas ideias, eu tenho muitas orações, eu tenho que saber onde é que eu vou colocar a vírgula, e eu tenho que usar conjunções para tudo isso se conectar. Aí eu vou usar muito o quê? O que é que eu faço? Em curto período, uso um conectivo e dou continuidade. Um conectivo que eu vou trazer essa ideia, né? Além do mais, ainda, nesse sentido... Não, ainda aqui é foda, né? Nesse sentido, além disso, tarará, você vai colocar um conectivo que vai somar essa ideia, entendeu? Ao invés de fazer mais uma oração. Deu para compreender? Então vamos aqui. Período composto por coordenação é uma oração independente. Nós temos as coordenadas assindéticas que se ligam umas às outras sem auxílio de conectivo. As coordenadas sindéticas é que precisa de uma conjunção. Ou seja, a sindética é a particular de negação, ou seja, eu não preciso de uma conjunção. E a oração coordenada sindética, ela recebe o nome daquela conjunção, ou seja, oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa. Só que quando você está assistindo uma aula, quando você vê lá,
isso aqui, o professor vai te explicar. Por que isso aqui tem vírgula? Ó, repara, isso aqui é uma oração coordenada, sintética, aditiva. Quando ele começar a falar assim, tu já travou, já bloqueou. Tu diz, não, isso aí você não tem, não. Já não consigo compreender mais nada. É um termo técnico para explicar o que é aquela oração e a função dela. E aí nós temos um período composto por subordinação. Lembrando, vamos aqui, reforça, coloca na tua cabeça. Período composto por coordenação. São orações independentes, ela tem um sentido próprio. Um período composto por subordinação, é um período formado por uma oração principal e uma que é subordinada. Ou seja, ela não tem sentido completo. Por isso, a subordinação. A oração subordinada depende de uma principal que vai exercer essa função nela. Ou seja, ela só vai ter sentido completo se você tiver a principal. Ou seja, se você faz o recorte dessa oração, e você só lê essa oração, você não consegue compreender o que ela significa, você não consegue compreender todo o sentido. Você precisa de uma outra oração para fazer essa complementação, para aí sim dar sentido a essa daqui. Por isso o nome, período composto por subordinação. E aí nós temos a subordinada adjetiva, que ela é introduzida por um pronome relativo. Qual é o pronome relativo que a gente mais conhece? Que. Ou seja, no depoimento na delegacia, o depoente falou isso, isso e isso. Ponto. Que, tarará, ou seja, todos os outros que só vão existir porque existe uma contextualização inicial que dá todo o contexto e a força para as outras orações existirem. Certo? Então, a subordinada adjetiva, ela é introduzida pelo pronome relativo que. Normalmente é o pronome relativo que. Essa subordinada adjetiva, ela restringe ou explica o sentido da que ela está antecedendo, tá? Assim como a explicativa, ela vem entre vírgulas. A explicativa é o quê? Ela explica o termo anterior. Para você entender se vem vírgula ou não nelas, né? Ela vai vir entre vírgulas. Poxa, se esse termo aqui, se eu tirar e eu for ler tudo, a oração continua fazendo sentido, mesmo se eu extrair essa parte aqui, vai fazer sentido. Então, ela vai vir entre vírgulas, porque ela está ali para dar um destaque, para explicar um termo anterior. O professor Bruno, o vírgula, quem ministra a aula de redação, vírgula, fará uma aula extra no sábado pela manhã. Eu posso. O professor Bruno fará uma aula extra no sábado pela manhã. Quem ministra a aula de redação está só explicando quem é o professor Bruno. Porque você não conhece. Estou só explicando quem é o professor Bruno. Então, eu tirei isso e o sentido da frase continuou o mesmo. Então, essa subordinada explicativa, ela vem entre vírgulas justamente porque está explicando o termo anterior. Os Estados Unidos têm excelente índice educacional. Então, os Estados Unidos, vírgula, um país desenvolvido, vírgula, tem excelente índice educacional. Então, bora lá. Para a gente entender, lógico, existem muitas outras especificações sobre as orações, mas, para as regras de vírgula, essas são as nossas principais. Primeira regra, vai separar, essa daqui é a mais simples, né? Vai separar elementos intercalados, sequência. Eu trouxe, para fazer a minha prova, o meu vestibular, eu trouxe caneta, água, chocolate, e eu já vi aluno levando uma caixa de pizza. Uma pessoa que vai chegar na sala, com pizza. É para desestruturar quem está dentro dessa sala. Sentindo o cheiro da pizzazinha ali. E era a pizza toda? Pizza, uma Toda. pizza. 8 pedaços. 8 pedaços. Ele pode ter comprado, né, na noite anterior. É uma caixa do preço. É foda. Mas não tem covardia, mas um negócio desse. Se eu tô nessa sala, mas eu acho que eu matar. Após já vou ser eliminado mesmo aqui no meu psicológico, eu vou pelo menos dar uma surra nesse safado aí, é muita sacanagem. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Quando eu tenho elementos intercalados, eu coloco a vírgula entre eles. Eu acho que isso aí é bem básico para vocês. Elementos intercalados. Aqui eu vou só fazer uma complementação. Se o primeiro elemento dessa sequência não recebe artigo, os outros também não recebem. Se o primeiro elemento recebe artigo, todos os outros vão receber. Trouxe a caneta, a água, o chocolate e a pizza.
Se eu colocar o artigo no primeiro, eu coloco em todos. Se eu não colocar no primeiro, eu não coloco nos outros. Segundo caso de vírgula, separa o vocativo e o aposto explicativo. O que é o aposto explicativo? É um termo que serve para explicar o outro, né? Como, por exemplo, o nosso curso, Redação Arretada, tem os alunos mais top do planeta e da galáxia. Só fera aqui. E o que eu estou falando aqui está gravado e vai ficar registrado quando vocês forem aprovados. Que aqui é o melhor. Então, o que é o curso de redação? O curso de redação arretada é o melhor curso do Brasil. Então, como eu estou explicando o que é o curso de redação, eu tenho que colocar isso entre vírgulas. Porque falar curso redação arretada tem os alunos mais top do Brasil. Mas isso aí é para quem já conhece. Se eu quero explicar o que é, ele vem entre vírgulas. Isso é bastante usual nas redações. Terceiro caso, quando se separa elementos intercalados. Vamos lá. O que é um elemento intercalado? É quando aquela parte do texto deveria estar no final, por exemplo, e você traz para o início. Ou você traz para o meio. Quando você, por exemplo, vai colocar uma informação entre outros, por exemplo, quando você coloca uma informação entre o sujeito e o verbo, aí você colocou uma informação aqui no meio. Essa informação ela tem que vir entre vírgulas, porque aqui eu tenho sujeito e verbo, e eu não posso separar sujeito e verbo. Mas se isso acontecer, eu preciso colocar entre vírgulas. Por exemplo, esse erro é muito comum na redação do Enem, na proposta de intervenção, quando o aluno diz cabe ao Estado, colocou o sujeito, aí tem que colocar o verbo, que determina a ação do que deve ser feito. E antes de colocar a ação, ele vai colocar o meio aqui, ou seja, ele vai separar o sujeito e o verbo. Então, para que isso aconteça, esse termo que vem no meio vem entre vírgulas, tá? Então, o exemplo que eu trouxe aqui para você. Você vai tirar 60 e ninguém duvida disso. A frase é você vai tirar 60, mas eu estou fazendo um comentário adicional ali no meio da minha frase. Para isso acontecer, como esse elemento está intercalado, ele está no meio, ele precisa vir entre vírgulas. Esse segundo exemplo, a gente usa muito quando a gente escreve à mão, né? Nas redações, a gente não usa, não. Eu usava muito isso no fórum, quando eu era diretor lá, que a gente tinha que escrever algo dentro do próprio processo, que a gente escrevia à mão e a gente cometia um erro na escrita, aí a gente tinha que corrigir, não pode apagar, não pode passar tração anulatório, porque é uma forma de evitar fraude. Então, para corrigir algo, a gente tinha que corrigir mesmo escrevendo, entendeu? Então, a gente usava muito isso. A prova será sábado. Eu não poderia riscar o sábado e vou escrever o domingo em cima, entendeu? Aí tem que colocar, a prova será sábado, vírgula, aliás, domingo. Tinha que ser tudo. Como se tivesse realmente, não pode ter rasura e tal. Na redação, isso, vocês não vão encontrar nenhum caso desse de vírgula. Perde ponto por ter traço anulatório na UES? Não, você não vai perder ponto. Não perde ponto. Se tiver 5, se tiver 10, não perde ponto, ok? E do mesmo jeito, passou o traço anulatório, posso escrever certo do lado, posso escrever certo em cima. Não se perde ponto, porque é uma escrita à mão, e por ser escrita à mão, reconhece que um ser humano é falível, e a forma de corrigir é com o traço anulatório. Ok? Só que como o exemplo que eu dei era um documento oficial, e se riscar e escrever em cima, você pode criar fraudes, né? E aí, para não ter fraude, tinha que ser tudo assim. Ou seja, usa-se isso na prática, mas na redação, não tenho nem lembrança de como é que você vai usar isso. Quando você tem uma separação do adjunto adverbial deslocado para o início ou meio da oração. O que é um adjunto adverbial? Aqueles que vão expressar uma circunstância, né? Então, o exemplo é quando você traz esse deslocamento. Ele deve vir no final da oração. Então, o adjunto adverbial, ele vem no final da oração. Pronto. Colocou no final da oração, não tem vírgula. Colocou no final da oração, está tudo certinho, não existe vírgula. Mas quando você traz ele ou para o início ou para o meio, ele vem entre vírgulas. O aluno faltou às aulas naquele dia. Os alunos leram 10 livros durante o curso. Não tem vírgula. Não tem vírgula, está tudo na ordem direta. O adjunto adverbial está lá no final, no campo que é dele. Mas por algum motivo, esse infeliz quis sair. Ele estava inquieto, ele quis ir para o meio.
Se ele está deslocado, ele vem entre vírgulas. O aluno, naquele dia, faltou às aulas. Minha sugestão para vocês, tipo de escrita, tudo na ordem direta, cara. Tudo na ordem direta. Evitem esses deslocamentos, justamente para você não correr o risco de cair em um erro de vírgula. Deu para compreender até aqui, de boas? Quinto, separa orações coordenadas assindéticas. Orações coordenadas assindéticas. As sindéticas são aquelas que têm a conjunção. As assindéticas é aquelas que não precisam de conjunções. Então, quando eu tenho uma oração coordenadas assindéticas, que elas vão se conectar sem conjunção, como elas não têm uma conjunção para uni-las, como é que a gente une essas bichinhas? Por meio de uma vírgula. Normalmente a gente vai unir as orações como? Por meio de uma conjunção. E essa conjunção, quem recebe a vírgula? Quando eu não tenho uma conjunção, mas eu preciso somar essas orações, o que é que eu faço? Separo elas por vírgula. O aluno desenvolveu o texto. Ponto final. Tem sentido completo? Tem sentido completo. Eu posso parar por aqui? Posso. Pá. Mas eu vou apresentar mais uma informação. O aluno desenvolveu o texto, mas o aluno também apresentou os argumentos. Eu estou somando, já tem um outro verbo aqui, o verbo apresentar. Tem o verbo desenvolver, tem o verbo apresentar. Vírgula. Está completo? Já está mais do que completo, não precisa de mais nada aqui. O aluno, mas eu vou complementar. O aluno evidenciou a tese. Eu vou adicionar essa informação. Vou adicionar como? Por meio de uma vírgula. Todas elas aqui estão completaças. E eu coloco elas juntas, somadas, separadas por vírgula, sem nenhuma conjunção. Ok? Oi. Na frase, o professor não só ministra aula, como corrige redação. O como está dando um sentido aditivo, certo? Certo. Calma, mas eu nem cheguei lá, pô. Não, mas essa é uma dúvida. Tá, vai, mano. Mas, tipo assim, quando tu bota na frase jogador de futebol como, sei lá, o Cebolinha, aí depois coloca outro como nesse sentido aditivo, é repetição ou não? Quando é explicativo, exemplificativo, aditivo, se eles possuem funções sintáticas diferentes, não é repetição. Então, entendeu? Então, a repetição é quando eles fazem exatamente a mesma função. Quando eles fazem funções diferentes, não é repetição. Aí, o que é que você faz? Para o Enem você não repete de jeito nenhum. Para o S, você pode repetir porque eles têm função diferente, entendeu? Então, vamos lá. Agora, a vírgula, ela também separa orações coordenadas sintéticas aditivas. Como é que ela separa? Você tem aqui, obviamente, eu preciso adicionar uma informação. Eu vou adicionar a informação. Aqui tem um erro, tá? O erro, o como também. Ou é como ou é também. Nunca como também, tá? Só para deixar claro aqui, que está errado na escrita aqui. Então, quando eu tenho uma adição, eu vou fazer essa separação com a vírgula. Não só, aí eu escrevo, aí eu vou fazer essa adição, vírgula, mas também isso. Tanto antes do quanto, ou quanto antes do tanto, vírgula. As adversativas, eu já expliquei para vocês. No entanto, entretanto, todavia, no início de frase, vírgula depois, meio de frase, entre vírgulas. Mas, ele só vai receber vírgula antes, nunca recebe depois, tá? O mas só recebe vírgula antes. Alternativa, seja por isso, seja por aquilo. A gente vê muito isso na tese do Enem, na escrita dos gêneros da UES, é mais difícil a gente encontrar essa característica. Conclusiva, portanto, logo, por conseguinte, o pois só recebe vírgula antes. Portanto, entre vírgulas, ok? Logo, entre vírgulas, ok? Por isso, antes, pois, antes. E nós temos a explicativa. Por quê? Porquanto o pois também funciona como explicativa, vem com a vírgula antes. A vírgula antes, são separados por vírgula. Deu para compreender isso? Sim? Perfeito. Percebe que não é um bicho de sete cabeças, a vírgula? É bem mais simples do que o que a gente imagina. Se você entende a estrutura do que é um período, o que compõe um período, o tipo de oração, a formação de orações, a vírgula vai vir
quando eu tenho essa soma de orações aqui. Quais são as orações que vão exigir vírgula de mim? São essas aqui que eu trouxe para vocês. São essas aqui. Então, você decora essas aqui. Ou, quando você tem um elemento deslocado. Você vai ter a vírgula porque você tem um elemento deslocado. Ou seja, a frase, na ordem direta, era para ser assim, e esse elemento saiu do final e foi para o início. Por exemplo, quando eu começo o texto, no Brasil, vírgula. Porque esse no Brasil, ele é para estar no final da frase. Quando eu jogo ele para o início, eu estou com o elemento deslocado. Se eu desloquei, vírgula. 7. Com as orações subordinadas adjetivas explicativas. O que é uma oração subordinada adjetiva explicativa? É a oração subordinada que ela é introduzida pelo pronome relativo. Normalmente, o pronome relativo é o que. O pronome relativo é o que. Aqui, nós temos 2 exemplos. O Ceará, time do canal, que é um time pequeno, será rebaixado? Aqui eu estou explicando quem é o canal, quem é o time do Ceará. O Ceará é um time pequeno, pequenininho, insignificante, um time irrisório. Então, quando eu digo Ceará, vírgula, que é um time pequeno, eu estou trazendo uma explicação sobre ele. Essa explicação começa com o pronome relativo que. No outro caso, eu tenho o Fortaleza será campeão. O Fortaleza, que é o maior time do Nordeste, será campeão. Esse ou Fortaleza, o maior time do Nordeste, está explicando quem é o Fortaleza. Vem entre vírgulas. Se eu utilizo o que, o pronome relativo que, vai vir entre vírgulas por uma característica. Se está sem o pronome que e é explicativo, recebe vírgula por outra característica. Ou seja, está ali na condição de explicar, mas não muda o sentido da frase, vem entre vírgulas. O Ceará será rebaixado? Muito provavelmente sim. Tomara que sim. Eu torço que se acabe aquilo ali. Ou seja, que é um time pequeno é fundamental para entender o sentido da frase? Não. Até porque todo mundo já sabe isso. É algo que é óbvio. Então, o Ceará será rebaixado, você tem ali já o sentido completo. Eu estou trazendo uma explicação a mais, trazendo um adjetivo que explica. O Ceará é um time pequeno. Estou chamando o Ceará de pequeno. Percebe a característica? Então, vem entre vírgulas. É muito simples, eu acho que você entendendo essa... Eu prefiro que você entenda a ideia seguinte. Esse termo, se eu tirar, ele não muda o sentido da frase, então ele vai vir entre vírgulas. Por qual motivo? Você não precisa explicar porque você não é professor de português. Você não precisa saber todas as regras decoradas. Nosso papel aqui é ser eficiente na execução da prova. Você não pode usar vírgula em hipótese nenhuma. Você não usa vírgula entre sujeito e verbo. Isso aqui é considerado crime grave, inafiançável, imprescritível. E aqui deveria ser punido com a pena uma prisão perpétua, separar sujeito do verbo. Separar elementos que são unidos por conjunção, ele já tem essa união pela conjunção, por exemplo, o i na função aditiva e você coloca uma vírgula antes. Aí você colocou 2 elementos que separam a vírgula e a conjunção i, que já faz essa função. Ou quando você separa o elemento que antes, que faz parte dele, né? Por exemplo, eu tenho um sequenciamento aqui. Eu gosto de cuscuz, carne de sol e ovo. Esse de serve para todos os elementos. Eu gosto de cuscuz, eu gosto de carne de sol e eu gosto de ovo. O cara fala um negócio desse, hora dessa, né? O estômago acusou aqui. Então, quando eu coloco, eu gosto de 2 pontos. Cuscuz, carne de sol e ovo. Não, eu gosto, vírgula, de cuscuz, de carne de sol e de ovo, ok? Então, essa separação não pode vir entre o de e o cuscuz. Show? Simples, né? E aí vem concordância. Nós temos a concordância nominal e concordância verbal. A concordância, lembrando, esse material aqui eu coloco mais informações que é para você revisar. Você lendo, você consegue recordar. Você não precisa necessariamente
assisti a aula várias vezes para entender com o próprio material e fazendo a leitura, eu procurei tornar o mais simples possível de você compreender as regras. Então, a concordância é justamente a junção do substantivo e do adjetivo para verificação do singular e do plural, para que eles concordem entre eles e façam sentido. Nós temos uma concordância nominal, que vai ser artigo, adjetivo, né, numerais e tal, que, por exemplo, nós temos aqui, as palavras devem acompanhar a forma feminina, masculina, singular ou plural do substantivo ao qual ela se refere. Ou seja, se é feminino, tem que ser no feminino. Se é masculino, tem que ir no masculino. Se está no singular, tem que ir para o singular. Se está no plural, tem que ir para o plural. E o substantivo é quem determina isso. Vamos aqui ver esse exemplo. Os brasileiros acham. Os brasileiros acham. Não dá, porque os brasileiros está no plural. Então, o verbo tem que vir no plural também. Os brasileiros acharam a declaração do presidente inadequada. Vamos lá. Os brasileiros. O que é que os brasileiros acharam? Acharam a declaração do presidente inadequada. A declaração, ela é feminino. A declaração é feminino. Do presidente é masculino. Inadequada é feminino. Então, esse inadequada se refere a quem? A declaração ou a presidente? A declaração, que está no feminino. Então, os brasileiros acharam a declaração do presidente inadequada, ou seja, a declaração foi inadequada. O presidente deu uma declaração inadequada, porque é feminino com feminino. Vamos para esse segundo exemplo. Os brasileiros acharam a declaração do presidente cruel. Eu quero falar a mesma ideia de que o que ele falou foi totalmente inadequado. Só que cruel é feminino ou masculino? Masculino. Cruel se conecta com declaração, com a declaração ou com o presidente. Se cruel é masculino, ele está se conectando com o presidente. Então, os brasileiros acharam a declaração do presidente cruel. Cruel se refere a um adjetivo de presidente. O presidente é cruel. E os brasileiros acharam a declaração, ou seja, encontraram a declaração. Percebe que uma falha de concordância mudou o sentido da frase. Na primeira frase, os brasileiros acharam, o acharam significa tiveram a percepção, eles têm a opinião de que a fala do presidente é uma fala inadequada. No segundo caso, os brasileiros acharam a declaração do presidente cruel. O presidente é uma pessoa cruel e os brasileiros acharam a declaração, ou seja, eles encontraram a declaração de um presidente cruel. A concordância tem o poder de mudar o sentido da frase. Fez sentido para vocês? Então, deveríamos escrever: os brasileiros acharam cruel a declaração do presidente, já que cruel é masculino e declaração é feminino. Os brasileiros acharam cruel a declaração do presidente. Todos entenderam? Sim? O outro exemplo. Que trabalhosa redação e simulado. Eu estou me referindo a dois substantivos, redação e simulado. A redação ou simulado. Um feminino, outro masculino. Se o primeiro é feminino, o termo anterior vai ficar no feminino. Então, desculpa. Se o termo é feminino, o primeiro deve ser o feminino. Então, que trabalhosa redação e simulado. Se eu inverter, eu tenho que dizer que trabalhoso, simulado e redação. Que simulado e redação bem feita. No final vai concordar com o último. Que redação e simulado bem feito. Ou eu posso concordar com os dois. Que simulado e redação bem feitos. E por que está no masculino? Porque o masculino é a regra. O feminino é uma versão, digamos assim, adaptada para trazer um público específico. Então, eu posso colocar no plural. Então, se eu coloco antes, concorda com o primeiro. Se eu coloco depois, concorda com o último. Deu para compreender isso, sim? Gasolina, álcool e diesel custarão mais caro a partir de amanhã.
eles vão custar mais caro. Eles custarão mais caro. Disciplina e constância marcaram sua aprovação. A disciplina e a constância marcaram sua aprovação. Se você tem vários elementos, você vai colocar o verbo concordando com todos esses elementos. O que foi postado? A aula. Então, se refere à aula. Tá? Apesar de ter dos professores, o que foi postado foi a aula. Se refere à aula. Teriam que ser as aulas, mas foi uma única aula gravada por 2 professores. E o que foi postado na plataforma foi uma única. E aqui temos as principais referências daquilo que os alunos vão perder mais ponto em termos de erros de escrita, de gramática, na parte textual. E isso, você colocando essa semana, essas informações na sua cabeça, vai fazer uma diferença muito grande. E aí a minha sugestão para você é o quê? Vírgula. Eu vou ter a presença de vírgula com a soma de orações. Se você não tem experiência com isso, não tem segurança, faça períodos mais curtos. Mas, tenha bom senso. Você colocar todo período curto, aí você me quebra, entendeu? Não pode. Você também vai perder ponto por conta disso. Por quê? Porque vai ter um momento que é para você dar continuidade e você vai quebrar aquilo com um ponto final. Aquilo exige a complementação por uma oração e você colocou um ponto final, que é o chamado de truncamento de período. E você não pode cometer esse tipo de erro. Então, você colocar, por exemplo, percebi que no meu rascunho eu usei muito que. O que é uma característica de complementação de ideia. Normalmente você usa o que porque você está querendo explicar o fato anterior. Vem a vírgula, que isso. Coloca um ponto final, coloca um conectivo de continuidade. Se você está explicando, coloca logo, coloca um portanto. Se você está dando continuidade, está somando além disso, sendo assim, você coloca um conectivo e aí você tira aquele que. Ou seja, cabe uma vírgula e o que? Cabe, mas eu vou colocar um ponto e um conectivo. Aí eu diminuo as minhas possibilidades. Deu para compreender isso? Sim? Com essas informações, eu acredito que vocês estão muito preparados para essa prova. Desejo uma boa prova a todo mundo e um cheiro gigantesco para todos vocês.